Bem-vindos ao nosso podcast Fala-me Direito. Aqui falamos de direito do trabalho, direito da família e até direito imobiliário. Hoje vamos falar de direito do trabalho. Mónica, o que é que nos traz hoje? Hoje vamos falar sobre acordos de revogação de contrato de trabalho. Ok, pode parecer assim meio chinês, não é? Vamos lá desconstruir isso. Isto basicamente são acordos para sair da empresa, portanto, aquilo que muitas vezes os trabalhadores dizem, como eu gostava de fazer um acordo, gostava de sair com um mútuo acordo, o que é que eu posso fazer para conseguir isso? Então imagina, temos um trabalhador que a dada altura trabalha por conta de outra, não é? Ou seja, está numa empresa e a entidade empregadora chama-o e diz, vamos aqui nos sentar e vamos celebrar aqui um acordo para sair. É isto? Sim, normalmente não acontece bem assim. Não. Normalmente portanto, as pessoas são realmente surpreendidas, muitas das vezes são chamadas para reuniões que parecem reuniões comuns, portanto parece só mais uma reunião onde vão falar sobre os temas que normalmente já falam da semana, e são surpreendidos com a senhora dos recursos humanos que está lá e que lhes apresenta logo um documento que têm de assinar ali logo, ou no máximo até ao final do dia. Ok. E muitas vezes esses documentos, infelizmente, e a verdade é essa, muitas vezes ficam ali, portanto nem sequer dão a oportunidade do trabalhador levar o documento consigo para ler em casa, para se aconselhar com o advogado. Ok, isso é um tema importante, porque as pessoas já estão numa situação um tanto ou quanto fragilizada, não é? Portanto, deparam-se com um despedimento, não é? No fundo é isso. E na prática, quer dizer, nem têm a oportunidade de se aconselharem e de perceberem se estão a assinar os documentos de forma legal, se o procedimento é legal, até que ponto é que isso é legal? Ou seja, até que ponto é que uma entidade empregadora pode dizer assim, olha, vais sair ou proponho que saias, mas vais assinar estes documentos e tens que os assinar em 24 horas, 48 horas. É óbvio que estamos aqui a agir no âmbito de uma questão de um assédio, de uma coação. A verdade é que, e que isto fique bem claro, nenhum trabalhador tem de assinar o que quer que seja, nem enquanto trabalhador, nem de forma nenhuma. Ninguém tem de assinar nada que não queira assinar, não é? Pronto. Sim. E, portanto, muito menos com timings assim tão apertados. Isto que estamos aqui a falar, obviamente, não acontece em todos os casos. Existem entidades empregadoras que tentam chegar a um acordo, de uma forma, enfim, já lá vamos. Mas quando acontece assim, quando os trabalhadores são surpreendidos com um acordo, com uma reunião surpresa, um papel que não podem levar para casa, de certa forma há aqui uma tentativa de reagir rápido. Portanto, deixa-me ver se ele assina já isto. Ok, quase que dá a entender Deixa-me ver, não é? Se ele assina já isto, apanhei-o, pronto. Claramente que isto aqui, estamos aqui no âmbito da coação e o trabalhador não deve mesmo assinar. E tu não achas que não devia haver aqui alguma alteração na lei nesse sentido? Porque assim, aquilo que sabemos é que a lei não dá nenhum prazo específico para que estas coisas sejam tratadas. Mas o que é facto é que cada vez mais, e muitas vezes acontece, existirem estes abusos por parte da entidade empregadora que basicamente, não é, acaba por encostar o trabalhador e na base da pressão o trabalhador já assina qualquer coisa porque sente, porque aquilo que lhe vende, que lhe é vendido é que é uma excelente oportunidade e esta oportunidade vai desaparecer ao final do dia. É? Sim, mas a lei salvaguarda isso. Okay. A lei salvaguarda que se um trabalhador assinar um acordo, e isto acontece, se um trabalhador assinar um acordo e perceber que a compensação é demasiado baixa, não estão ali os créditos finais, enfim, ou não quer mesmo, as circunstâncias da vida mudaram e não quer mesmo sair daquela empresa, tinha arranjado um novo trabalho, afinal ficou sem ele, ou o que quer que seja, a verdade é que este trabalhador tem 7 dias para se arrepender deste acordo, que pode, a qualquer momento, nesses 7 dias, comunicar à entidade empregadora que, olha, eu arrependi-me, não quero mais que este acordo esteja em vigor e, portanto, ele fica sem efeito. Isto está na lei, o direito de arrependimento, e só existe para o trabalhador. Okay. E há formas de contornar isso? E agora estou aqui a dar, não é? Pronto. Se a entidade empregadora decidir que aquela assinatura, porque a entidade empregadora que decide, tem que ser reconhecida do acordo, portanto, assina aqui, só que não é assina aqui no nosso escritório, vens comigo, vamos ali ao notário, assinas ao pé do notário, o notário reconhece a tua assinatura e então aqui tu perdes o direito aos 7 dias de arrependimento. E, portanto, em bom rigor, não assinar, mas não assinar ainda mais em frente ao notário, porque isso só por si já devia ser um bocadinho um sinal de que alguma coisa está errada, nós temos que seguir os nossos instintos, porque às tantas, isto são casos reais com os quais lidei, pegarem num trabalhador, já agora vamos ali ao fim da rua, vamos ali ao notário, pronto. E isto porque é que não é advogado da empresa? Porque muitas vezes, e os tribunais entendem que o advogado da empresa não pode reconhecer estas assinaturas que ficam sem validade, então teria mesmo que ser para ter plena validade, teria que ser um notário.
Se forem ao notário já perderam o direito dos 7 dias do arrependimento, mas não perderam de todo a possibilidade de requerer os créditos finais que não tenham sido pagos, porque os créditos finais, com a lei que temos hoje, não podem ser renunciáveis mesmo nestes acordos, a não ser que estejamos perante um juiz que vai homologar uma transação, um juiz que vai dizer, ok, sim senhora, este valor é devido, portanto as partes entendem que vão pagar menos e está tudo bem. Ok. E esses créditos finais são exatamente o quê? O que é que então, os créditos finais, ao diferente de uma compensação, que é uma indenização que é paga por âmbito no âmbito do experimento, e dizer, ok, vamos pagar esta compensação para que ambos queremos assinar este acordo e fica tudo resolvido, os créditos finais são subsídios de férias, subsídios de Natal, férias não gozadas, formação profissional que não tenha sido dada nem paga, esta formação profissional referente aos últimos 5 anos e não aos últimos 3, enfim, horas de trabalho suplementar, o que é que seja que esteja pendente de se pagar durante a relação laboral, pronto. Isto são os créditos finais que o trabalhador não pode, por mais que assine a dizer isto, assine a dizer que está tudo pago, eu paguei 5 euros e todos os créditos estão pagos, por mais que assine a dizer isto não tem validade, porque a lei entende que só terá validade uma declaração deste âmbito, não é? Que é falsa. Claro. Se for tomada perante um juiz que vai então a concordar se, senhora, estão aqui os dois, estão em pleno conhecimento daquilo que estão a abdicar e tudo mais. Portanto, em relação a isso, mesmo assim, se fosse reconhecida assim no notário, estava salvaguardado. O que não está salvaguardado é o arrependimento de sair, é a cessação do contrato. Se não forem ao notário e ainda têm os 7 dias, podem, sim senhora, voltar atrás. Isto no âmbito de um acordo, no âmbito da própria pessoa decidir despedir-se, denunciar o contrato, portanto apresentou a carta de demissão, tem 7 dias para se arrepender e, portanto, aí a lei salvaguarda exatamente estas situações de... Ok. Então, mas imagina, ok, então estamos aqui num cenário em que a empresa apresenta uma proposta de saída, o que é que tu aconselhas a pessoa a fazer nesse momento? Pronto, ouvir tudo o que tem a ouvir, portanto, nestas reuniões nós devemos sempre estar a tentar captar o máximo de informação possível e dizer, ok, agora que eu ouvi tudo isto, eu vou pensar e vou voltar a dar-vos um feedback sobre isto, obviamente tentar recolher e levar consigo, ou tirar fotografias dos documentos que estão à sua frente, ou que lhe foram apresentados, pronto. Se não deixarem levar os documentos, se tentarem esconder informação, se a informação não for clara, ou o que quer que seja, isto é logo um sinal muito grande que alguma coisa não está bem. Especialmente que os direitos do trabalhador não estão a ser garantidos, não é? Porque senão isso não seria... Sim, isto é o receio, temos receio aqui de qualquer coisa, pronto. Se começam com prazos muito apertados para a assinatura, a mesma coisa, o objetivo é que a pessoa não se conseguir aconselhar, enfim. Depois disto, devem aconselhar-se claramente com o advogado. Tem que ser, não há outra opção. Chega-nos, se calhar tu tens maior percepção disso, ou seja, muitas vezes chegam trabalhadores a achar que é uma coisa simples, é só verificar ali umas contas, que é só dar uma vista de olhos Sim, muita ideia que dizem as contas estão bem porque apresentaram, eu vi, eles apresentaram ali o papel da ACT. Isso o discurso do trabalhador, Sim, não é? O discurso do trabalhador é sempre este. Eu sei que as contas estão bem porque eles apresentaram ali, fizeram na internet, na ACT, no simulador da ACT e, portanto, está tudo bem, eles estão-me a pagar o que a ACT está a dizer que é para pagar. E a minha, eu fico sempre muito chocada, porquê? Mas estão a pagar com base no quê? Eles despediram, não é um despedimento, é porque a ACT, nenhum simulador da ACT foi feito para acordos. Nenhum. E mais, é porque é muito limitado, ou seja, pode ser ali uma referência, mas não contempla todas as situações. Claro que não, e além de que é um acordo. Um acordo é uma vontade de ambas as partes, tem que ser negociado. Não há no Código do Trabalho nenhum artigo que diga, olha, para acordos para sair da empresa por acordo, a compensação é esta. Não, o Código do Trabalho estipula compensações por despedimento coletivo, prestações de pós-trabalho unilaterais, não é por acordo. Claro. Se for por acordo, então... há aqui qualquer coisa que nós estamos a dar à empresa, à nossa assinatura. Claro, obviamente. E porquê é que aquilo dá alguma coisa à empresa? Porque é um despedimento limpo, porque o trabalhador não pode depois vir a impugnar coisa absolutamente nenhuma, porque o trabalhador concordou, o trabalhador sanou aquele despedimento. E este despedimento limpo, não é? Muitas vezes em situações que nem sequer são verdadeiras extinções ou despedimentos coletivos, e portanto, situações que são simplesmente por acordo da parte que está ali, de certa forma, um motivo falseado, para a empresa é muito bom porque está livre daquele trabalhador, por aquele valor que pagou e sabe que não tem mais chatices. Ao contrário que se fizer um despedimento unilateral, que o trabalhador pode sempre vir impugnar, judicialmente. Portanto, claramente não será a compensação que é paga numa situação completamente diferente, claro, que é a unilateral do despedimento. Então, pronto, basicamente a pessoa deve recorrer sempre ao aconselhamento jurídico sempre, do advogado, sempre, para verificar, para se fazer as contas, dos créditos laborais que eventualmente estão negociar a compensação, negociar, exatamente. Perceber se aquela documentação sequer é uma documentação que vá dar direito àquilo que eles muitas vezes pensam que vão ter e depois não vão ter, que é o subsídio de desemprego. Pois porquê? Porque num acordo não é... Um acordo não dá direito ao subsídio de desemprego. Claro. Um acordo típico
não é uma situação de desemprego involuntário e, portanto, não sendo uma situação de desemprego involuntário, a Segurança Social não tem que pagar subsídio de desemprego absolutamente nenhum. Claro. E por isso, para que um acordo dê direito ao subsídio de desemprego, existem muitos requisitos que têm que estar cumpridos. E esses requisitos, que são legais e são formais, quer com isto dizer que a documentação tem que estar muito bem feita e, portanto, tem que ser feita tanto por advogados. A entidade empregadora tem de estar, obviamente, representada por um advogado, assim como o trabalhador também tem de estar para ter a certeza que aquilo que vai assinar é aquilo que lhes estão a dizer que vai acontecer, pronto, que vai sortir dali. E aqui, em termos de mensagem aqui para os trabalhadores, porque volto aqui um bocadinho a este tema, que é a percepção que temos, e isto acho que é um bocadinho transversal a todas as áreas do conhecimento, do direito, é que tendem a achar que as coisas são relativamente simples porque as pessoas que lhes apresentaram a solução, os documentos, apresentam a coisa de uma forma muito simples. Tu entendes que isto pode ser, ou seja, que é algo que o trabalhador possa lidar realmente sozinho, ou achas que isto é suficientemente complexo para que seja um advogado, no fundo, a apreciar este tema? De forma alguma. Nunca um acordo de revogação de contrato de trabalho pode ser assinado sem que um advogado que esteja do lado do trabalhador o analise e veja a situação, porque todas as situações são diferentes, as compensações são completamente diferentes. Depende muito. Quem é que quer sair mais? É o trabalhador que mais quer sair? E a entidade empregadora está a fazer-lhe um favor? Às vezes às vezes as pessoas estão muito fartas de estar naquele sítio e querem, por favor, sair o quanto antes. Outras vezes não, a entidade empregadora quer despachar aquele trabalhador, tem um contrato que não consegue despedir, não é uma extensão de posto de trabalho, não é um despedimento coletivo, não o consegue despedir legalmente e, portanto, é a entidade empregadora que tem menos margem no âmbito deste despedimento. Às vezes isto é difícil de perceber, mas nestes acordos, muitas vezes, a parte fraca é a entidade empregadora, apesar de se fazer super forte. Mas ela não tem nada como... Não há outra forma. Portanto, ou ele assina aquilo ou ele não sai. Portanto, a faca e o queijo estão na mão do trabalhador muitas das vezes, quando é a entidade empregadora a querer que aquela pessoa se vá embora. Agora, obviamente, se for ao contrário, se nós temos aqui um trabalhador que é incrível, aquela entidade empregadora tem muita dificuldade em contratar, aquele trabalhador é muito bom, faz muito bem o seu trabalho, etc., e ele quer se ir embora por motivos que se dizem respeito a essa pessoa em concreto, ou porque, entretanto, tem ali... enfim, algum problema ali com algum colega ou o que quer que seja, mas que a entidade empregadora, no geral, quer muito que ele fique, nestes casos, claro que tem muito menos margem de negociação ao trabalhador, porque a sair por mútuo acordo, por exemplo, com subsídio de desemprego ou mesmo alguma compensação, é um favor que a entidade empregadora está a fazer. Claro. Ok? Portanto, nós temos que analisar em concreto as situações e perceber, ok, neste caso em concreto, quem é que tem aqui mais margem, como é que nos encontramos num sítio justo para ambos. E da experiência que tu tens, que sei que fazes muitos acordos e muitas negociações neste âmbito, tu sentes que se consegue sempre, ou seja, face à proposta que é apresentada inicialmente pela entidade empregadora e depois aquilo que, em termos de resultado que obtens, sentes que há realmente, que é sempre uma mais-valia existir um advogado? Sem dúvida. Olha, nem que seja porque, muitas vezes, em termos de tributação, portanto, é diferente eu dizer, olha, vou-te pagar 20 mil euros de compensação, ou que são brutos, ainda vão impostos, ou eu dizer-te, olha, vou-te pagar 20 mil euros, mas são líquidos, vais receber 20 mil euros na conta. Muitas vezes as pessoas... Isto passa ao lado, nem sequer foi previsto no acordo, nem sequer está assim devidamente tributado no recibo de vencimento e, portanto, nem que seja pela adequada tributação da própria compensação, faz sempre sentido. E depois é a questão que me prende e que muitas vezes é o que mais assusta os trabalhadores, é o facto de eles perceberem, afinal, não ia ter direito ao subsídio de desemprego coisa nenhuma. Pois. Pronto. E isso faz toda a diferença no dia-a-dia de uma pessoa que, de repente, de um dia para o outro vai ficar sem trabalho. E depois há outras formas de nós negociarmos. Muitas vezes há empresas que não têm logo ali querem fazer o acordo, até que gostavam de pagar mais, mas não conseguem. As empresas não têm fundos ilimitados. Claro. Algumas, pronto. Outras sim, mas outras não. E muitas vezes aquilo que nós conseguimos fazer é acordos que fazem com que a empresa não tenha que dar logo o valor todo, mas consiga, de outras formas complementares, outros benefícios, de certa forma melhorar a proposta para aquele trabalhador em casos concretos, seja ele um seguro de saúde, seja ficar com o veículo mais tempo, o que quer que seja, que acabam por ajudar o acordo a ser um melhor acordo para o trabalhador, mas a empresa a não se descapitalizar e, tanto, a tornar-se um acordo que é impossível mesmo para a empresa também. Claro. Por isso é que eu digo, é preciso analisar cada caso e perceber o que é importante para aquele trabalhador em concreto e o que é que aquela entidade empregadora consegue, pode, quer dar no âmbito desse acordo.
Bem, eu acho que há muito mais para falar sobre este tema. Sobre acordo de revogação ficámos aqui um dia. Sim, até porque depois isto tem muitas implicações, ou seja, muitas implicações em termos de acesso ao subsídio de desemprego e consequências. Sim, quando as claro. coisas não são bem feitas e mesmo consequências que podem também ser... para a empresa, muito mais muitas vezes, se as coisas não forem bem feitas. E para o próprio trabalhador, que muitas vezes desconhece que também poderá ter que devolver eventualmente subsídios pelas declarações muitas vezes falsas que são prestadas. Exatamente. Talvez, quem sabe, para um próximo episódio. Exatamente. Vemos no próximo episódio. Até lá. Até lá.